Olá, pessoal! Nós vamos começar a primeira aula de ciências para a turma do 9º ano. Anteriormente, nós estávamos estudando a respeito da história da evolução dos átomos, o que cada cientista proporcionou para o que nós temos hoje, para o que nós conhecemos hoje sobre o modelo atômico. Então, nós vamos iniciar um novo conteúdo, que é o átomo e suas partículas. Então, nós estávamos estudando a respeito de como os cientistas foram descobrindo, e a partir de agora nós vamos estudar as partes de cada detalhe do átomo, tá bom? O átomo, ele se divide em duas partes principais, que é o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, ele possui duas partículas importantes, que são os prótons e os nêutrons. Os prótons, eles possuem carga positiva, então ele é eletricamente positivo, possuindo carga +1. O nêutron, ele não possui carga, então ele é neutro, tendo carga 0. Na eletrosfera, nós temos os elétrons, que ficam circulando ao redor do núcleo, por meio dessa eletrosfera. O elétron, ele possui carga negativa, então ele tem carga -1. Como nós já vimos anteriormente, também no conteúdo passado, o átomo, ele vai ter carga eletricamente neutra. Por quê? Nós temos a mesma quantidade de prótons que há no núcleo, nós temos de elétrons na eletrosfera. Então, se eu tiver uma quantidade de prótons e a mesma de elétrons, ela vai ser nula. Uma carga vai anular a outra. Como os nêutrons não possuem carga, ele vai manter da mesma forma. Na tabela que a gente tem ali na página 49, além da carga relativa, né, nós temos também a massa de cada elemento. Então, quando nós falamos a respeito dos prótons, ele possui massa 1. Quando falamos do nêutron, nós temos massa 1 também. Já o elétron, ele possui massa 1 sobre 1840. Então, nesse caso, o elétron, ele é 1840 vezes menor que o nêutron e o próton. Isso torna a massa dele desprezível quando a gente vai calcular a massa do átomo. Então, nós temos aqui essa formulazinha, onde nós temos A para o número de massa de um átomo, e para a gente ter essa massa, basta a gente somar P, que é o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons que nós encontramos no núcleo. Então, a nossa massa vai ser a partir daqui. Quando antigamente os cientistas estudavam a respeito da massa do átomo, eles achavam que era a partir da massa que a gente podia caracterizar um elemento. No entanto, não é bem assim. A partir do momento em que os cientistas descobriram o elemento próton, foi aí em que eles descobriram a identificação de cada elemento. Nós temos o número atômico, que é a quantidade de prótons. Quando os cientistas descobriram a respeito da massa do átomo, eles acreditavam que os elementos, eles se diferenciavam a partir da massa do átomo. No entanto, quando eles descobriram a respeito dos prótons, foi onde mudou esse conceito. Então, cada elemento, ele possui um número atômico. Esse número atômico, ele é a quantidade de prótons que existe no núcleo. Então, aqui, por exemplo, nós temos dois elementos. O carbono, que possui número atômico 6, então ele automaticamente vai ter o número de prótons 6 no seu núcleo. O iodo,
ele é diferente. Então, eu vou ter o número 53 como número atômico. Isso já me leva a entender que o número de prótons que existe no núcleo desse átomo é 53. Para finalizar essa parte da estrutura do átomo, lá na página 50, no final, tem um fluxograma que a gente consegue ilustrar bem as partes do átomo e como que elas se relacionam. Então, vamos completar junto para a gente ir entendendo melhor. Então, o átomo, inicialmente, ele se divide em eletrosfera e em núcleo. Isso. A partir disso, nós podemos seguir a partir da eletrosfera, que ela só tem um elemento. Na eletrosfera, nós encontramos os elétrons. Quando nós falamos dos elétrons, lá embaixo ele vai estar pedindo qual é a carga do elétron. Nós já sabemos que a carga dele é negativa. Isso. Essa parte da eletrosfera já concluímos. Em relação ao núcleo, nós temos duas estruturas, os prótons e aqueles que possuem carga nula, que não tem carga elétrica, que são os nêutrons. Isso. Quando nós chegamos nos prótons, ele tem duas divisões. A primeira pede qual é a carga dos prótons, onde nós já sabemos que a carga é positiva. O segundo espaço, ele pede a respeito da representação do número atômico, que é o que nós havíamos visto anteriormente sobre a caracterização dos elementos. Então, ele representa o número atômico também. Quando nós unimos os prótons e os nêutrons, quando a gente soma esses dois elementos, a quantidade que tem no núcleo, nós encontramos a massa. A massa desse elemento, ok? Quando nós ainda estávamos tendo as nossas aulas normalmente presencial na escola, antes de que o decreto de isolamento social fosse determinado, a gente tinha alguns exercícios a respeito do conteúdo anterior. E esses exercícios eu vou corrigir agora com vocês por aqui mesmo. Então, na página 47, pedia a respeito de relacionar o cientista com o modelo proposto a respeito dos átomos. Então, no primeiro quadrinho, nós temos a opção: primeiro cientista propor um modelo com cargas elétricas. Nós estamos falando do número 2 do Thomson. No segundo espaço, nós temos cientistas que apresentou o primeiro modelo contendo um núcleo positivo. Então, esse é o número 3, Rutherford foi quem propôs isso. Terceiro espaço, átomo esférico e indestrutível. Nós temos a primeira proposta, a base de todo o estudo, que foi levantado por Dalton, número 1. No último quadrinho, propôs um modelo em que os elétrons estão em níveis de energia. Essa é a parte mais atual que nós temos, que foi Bohr quem propôs. Então, é o número 4. Na número 2, nós temos ali uma cruzadinha, né, um crucigrama, para a gente completar. Então, as respostas encaixam perfeitamente ali. Número 1, descobridor do elétron e primeiro cientista a propor um átomo com carga elétrica, Thomson. 2, fenômeno que possibilitou a Rutherford e aos seus colaboradores o desenvolvimento do experimento que consistia em bombardear uma lâmina de ouro com partículas alfa.
resposta é radioatividade. 3. Considerava o átomo uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Quem achava isso era Dalton. Essa é a resposta da 3. 4. Região do átomo que contém elétrons. Nós acabamos de ver isso aqui atrás. É a eletrosfera. 5. Primeira partícula subatômica descoberta foi o elétron. 6. Região que concentra praticamente toda a massa do átomo é o núcleo. Nós temos até aqui o exemplo. 7. Filósofo grego que apresentou a teoria dos 4 elementos para descrever a constituição da matéria foi Aristóteles. 8. Afirmou que o núcleo atômico era muito menor que a eletrosfera. Esse foi Rutherford. 9. Nome dado por Dalton para as partículas que constituem as substâncias. Então, aí são os agregados atômicos. 10. Filósofo grego, discípulo de Leucipo, que foi um dos primeiros a usar a palavra átomo. Esse foi Demócrito. 11. Descobridor do nêutron foi Chadwick. 12. Desenvolveu ampolas de vidro que inspiraram Thomson em seu modelo, Crookes. 13. Partícula com carga neutra encontrada no núcleo do átomo, nêutron. Na página 48, nós temos a número 3, perguntando a respeito da eletrosfera. Então, a eletrosfera é a região do átomo que contém as partículas de carga elétrica negativa, que são os elétrons. Então, a resposta da 3 é a letra A. 4. Complete corretamente as frases a seguir. Então, letra A. Em seu experimento, Rutherford usou partículas alfa de carga elétrica positiva para bombardear uma fina lâmina de ouro. A maioria dessas partículas atravessou a lâmina sem sofrer desvios. B. De acordo com Rutherford, o átomo apresentava uma região central denominada núcleo, carregada positivamente. C. Os elétrons estão em movimento em grande espaço vazio, denominado eletrosfera. D. O número de um átomo é formado por prótons e nêutrons. E. O nêutron, partícula sem carga elétrica e com massa muito próxima à do próton, localiza-se no núcleo de um átomo. Na questão número 5, está falando a respeito de um resumo onde um estudante fez para se localizar e compreender melhor a respeito dos modelos atômicos. Então, ali a pergunta é: em qual modelo o estudante cometeu um erro? O erro cometido foi no experimento de Bohr. Ele diz o seguinte: Bohr, elétron de carga negativa em órbita em torno de um núcleo central de carga positiva. Até aí está correto. Os elétrons podem saltar para camadas mais externas, liberando sua energia, e ao retornarem às suas órbitas de origem, absorvem energia. Essa é a parte que está incorreta. É o contrário. Então, quando ele absorve energia, ele passa para uma camada mais externa, ele vai além. Quando ele retorna para a camada de origem, ou quando ele passa para uma camada atrás, cada vez mais para o centro do núcleo, mais próximo do núcleo, ele está perdendo energia, ele está liberando em forma de calor, ok? Número 6. Ao longo do tempo, os cientistas propuseram diferentes modelos para representar o átomo. Por quê? Antigamente, eles tinham experimentos mais primitivos, eram diferentes, não tinham tanta tecnologia.
Então, conforme eles iam criando um modelo, sempre surgia alguma outra dúvida. O que ficava aí no ar, então outro cientista pegava o que já tinha sido estudado e aprimorava esse estudo. Então, cada vez que eles estudavam, eles encontravam algo diferente ou ficava uma dúvida. Então, com isso, eles iam aprimorando esses estudos para chegar o mais próximo do que é o que nós conhecemos hoje, devido a essa necessidade de sanar as dúvidas que surgiam durante um experimento e outro, ok? Número 7. O modelo atômico atual pode ser representado simplificadamente da maneira ao lado. Então, nós temos ali uma figura onde nós temos várias bolinhas no centro que representam o núcleo. Então, ali nós temos os prótons e os nêutrons. E em volta nós temos os círculos representando a eletrosfera. E na eletrosfera nós temos os elétrons. Então, sobre esse sistema, responda as questões propostas. Letra A. Quantas partículas subatômicas separadamente estão presentes em seu núcleo? Então, a partir dali, a gente consegue contar quantas tem no núcleo, né? Nós temos prótons e nêutrons de cores diferentes, onde a gente consegue diferenciar um do outro. Então, para prótons, nós temos 8, e para nêutrons, nós temos 8 também. B. O sistema está eletricamente neutro? Justifique sua resposta. O total de cargas negativas é igual ao total de cargas positivas. Portanto, o sistema está eletricamente neutro. Então, o tanto de prótons que nós temos, que é 8, nós necessitamos de 8 elétrons também na eletrosfera para que ele seja eletricamente neutro. E se nós formos contar ali os prótons e os elétrons, nós vamos ver que a quantidade dos dois é iguais, tá bom? Para a nossa primeira aula, por hoje é só. No roteiro de estudo de vocês, tem lá os exercícios que eu quero que vocês realizem do livro de atividades, tá? Então, tem as páginas e tem os números para vocês resolverem, ok? Bons estudos e até a próxima aula.